Muito bem, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Squadcast, pela companhia ilustre do nosso monitor de linguagens de redação, que já é professor, inclusive mestrando em letras, e além de tudo é meu sobrinho. Tá tudo em casa. E em casa a gente vai bater esse papo com vocês também sobre o Conto Amor, certo? Que é o texto escolhido para ser a base do exame de qualificação agora de 2025, primeiro exame, certo? O texto, ele é um texto simples, né? Em termos de tamanho, na verdade, a leitura física não é um grande problema, mas há uma densidade aí de conteúdos, tá? Qual é o nosso roteiro hoje? Vamos conversar um pouquinho, muito brevemente, sobre o estilo da Clarice Lispector. Depois, a gente vai falar dos elementos narrativos presentes no texto, das categorias e como a gente as classifica nesse conto: enredo, narrador, personagens, tempo e espaço. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as partes do texto, né? A divisão do texto lá em etapas. Depois, conectar com conteúdos incidentes no exame de qualificação, alguns tópicos aí que costumam aparecer na prova, e aí a gente vai fazer isso com base em trechos do próprio conto. E, por fim, nossas considerações finais aí, algumas observações. Parece bom? Parece ótimo. Maravilha. Então vamos começar falando um pouquinho, Zeli, que vai nos dar aqui um breve panorama do estilo clariceano, para a gente começar. A Clarice, ela é uma escritora do modernismo, terceira fase, encaixada aí na geração de 45. Ela tem uma prosa intimista, que é característica dessa geração, mas além disso ela tem uma prosa poética. O que isso significa na prática? Que ela explora o interior dos personagens, o narrador onisciente, por vezes narrador-personagem, está bem conectado aos pensamentos e aos sentimentos das protagonistas, e, além disso, que isso é a característica da geração, ela é poética, ela traz para a prosa umas características que até aquele momento eram pensadas quase que exclusivamente para a poesia. E isso aparece principalmente em algumas figuras de linguagem que não eram muito utilizadas na narrativa, exatamente porque muitas vezes elas quebram o fluxo narrativo. A gente está pensando em paradoxos, antíteses, metáforas muito pesadas, muito densas. Por que que quebram esse fluxo e por que que funciona em Clarice? A Clarice, ela usa um tempo psicológico, não cronológico, então muitas vezes a gente entra no pensamento dos narradores exatamente para explorar a vivência, as experiências, os sentimentos desses personagens. Então, nesses momentos, a gente tem uma real quebra da narrativa. Ela fica fragmentada porque a gente passa para esse tempo que é psicológico. E aí, ela utiliza essas figuras de linguagem de um jeito que a gente consegue quase que transformar esse narrador em um eu lírico, exatamente porque ele é extremamente sentimentalista, emotivo e voltado para os problemas interiores mais do que as ações exteriores da narrativa. Maravilha. E com esse aspecto a gente já pode fazer um gancho com o Conto Amor em si, como ele trabalha essas características, pensando especialmente nos 5 elementos de uma narrativa: o enredo, o narrador, o tempo, o espaço e os personagens. Quanto ao enredo, usualmente a gente classifica uma história, né, uma história de ficção, quanto à sua verossimilhança externa, se for uma história plausível, né, possível no mundo real, e interna, quando a história, além de ficcional, é uma história fantástica, ilusória, ou seja, impossível de acontecer fora do livro. E, no caso, estamos diante de um enredo de verossimilhança externa, porque a situação, né, pela qual a Ana passa é uma situação que, apesar de não ser necessariamente corriqueira, talvez nem todo mundo tenha, né, a mesma densidade psicológica dela, ou aqueles conflitos, né, que aparecem no texto, é uma coisa que poderia acontecer. Alguém está no transporte público, na época, né, um bonde, ali passando por bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, Maitá, Jardim Botânico, e a partir lá, né, do que acontece na visão do cego, ela então passa por esse processo de autodescoberta, né, de reflexões internas a respeito lá de como se sente. Portanto, é um enredo de verossimilhança externa. Como ele também já tinha adiantado, a gente tem um narrador, neste caso, onisciente, de terceira pessoa, né? Ele é onisciente, vocês se lembram, porque a onisciência significa ter acesso não só ao plano das ações, mas também aos pensamentos dos personagens, e nesse caso a gente é levado, né, a conhecer o universo psicológico da Ana aí, quase que prioritariamente, né? As ações em si não são muitas. A gente começa lá, né, no passeio do bonde lá, logo depois a gente volta
né, para o segundo parágrafo já, para a cabeça da Ana e das coisas que, né, caracterizam lá a vida dela, familiar e tal. E aí, de novo, de ação mesmo, a gente só tem muitos parágrafos depois, né, a freada do bonde, a visão do cego e depois o desembarque, aí no Jardim Botânico, o retorno para casa. Ou seja, o que ocupa mesmo o texto é justamente aquilo que está na cabeça da personagem, o que, de novo, define a onisciência desse narrador, certo? Quanto ao tempo, Zelig só deu um spoiler bom, né? O tempo é psicológico, a gente não sabe, né, por quanto tempo durou aí, né, esse episódio pelo qual a personagem passa, quanto tempo ela fica no bonde, quanto tempo ela olha para o céu, quanto tempo, minutos, horas, sei lá, ela fica no Jardim Botânico. A gente tem, claro, um início e um final que parecem lineares, né? Porque ela está lá no bonde e depois ela volta para casa, mas em muitos momentos a gente tem não só os flashbacks, né? Ela lembrando lá de como ela chegou até a vida que ela tinha, né? A vida doméstica, mas principalmente essa interrupção, essa digressão da narrativa para falar mesmo sobre o que está nos pensamentos, o que está na cabeça dela. E aí, mais uma vez, não é obrigatório, né? Mas o narrador onisciente combina bastante com esse tempo medido psicologicamente, porque tudo está nessa dimensão que não é objetiva, né, medida pelo relógio, e sim o tempo das nossas memórias, das nossas reflexões, certo? Quanto ao espaço, também já mencionado aqui, se passa na cidade do Rio de Janeiro, né, com bairros inclusive nomeados, esse é um espaço que a gente chama de externo, né, é um espaço real. E com um detalhe interessante, numa narrativa usualmente, o espaço pode ter um entre dois papéis, né, ou simplesmente ambientar a trama, que a gente chama de uma função contextualizadora, ou, além disso, ter também uma função simbólica. Ou seja, ou o tempo o espaço é só o lugar da narrativa, ou ele é o lugar da narrativa e mais alguma coisa, que é justamente o que acontece no amor, né? Existem alguns cenários associados aí aos estados de espírito, né? E as situações pelas quais ela vai passando, especialmente a casa, né, e o seu significado. A gente vai passar por isso daqui a pouco, quando a gente começar aqui o nosso bate-papo efetivamente. Depois a gente tem o bonde, que também tem a sua significação, e o Jardim Botânico. Né? Esses três cenários, esses três espaços, eles têm algumas significações para além da mera ambientação, para além da mera contextualização. Em relação aos personagens, a gente tem, além da Ana, personagens que são só mencionados, né? Os filhos, não tem fala, né? É muito frequente. O menino diz lá uma hora, né, que a mãe está apertando e tal. O marido também, que é mencionado de início e depois tem aquele breve diálogo ao final do conto. Mas, como acontece em geral numa narrativa curta, né, como é o conto, short story, a gente tem essencialmente a história da protagonista sendo contada. E ela é o que a gente chama de uma heroína problemática, né? Uma heroína, não é porque ela tem problema, não, tá, gente? É uma classificação técnica. A heroína problemática moderna é aquela que difere da super-heroína, né, dos heróis ou clássicos ou heroínas clássicas, que são aqueles com a marca da infalibilidade, né? São as pessoas que nem parecem humanas, porque não têm nenhuma espécie de defeito, né? São invulneráveis, são imutáveis, tem até um comportamento, né, um pouco previsível desse heroísmo tradicional de um super-herói. A Ana não. A Ana é uma mulher comum, né? É o famoso personagem que é gente como a gente, e aí, com as suas qualidades, com os seus defeitos, se aproxima, portanto, daquilo que são os seres humanos. Aliás, de novo, quando a verossimilhança de um texto é externo, ou seja, quando ele tem esse, pelo menos, objetivo, né, de contar uma história ficcional, que muito bem poderia acontecer fora do livro, ter personagens assim que também sejam, né, assustadoramente parecidos com as pessoas que realmente existem, porque essa Ana provavelmente nunca nasceu, nunca pisou esta terra, né, em que a gente habita. Ela faz parte desse universo ficcional. Pode até ser que tenha sido inspirada em alguém, ou na própria Clarice, sabe Deus, mas o que a gente pode garantir que ela é uma personagem de ficção, mas que, por conta dessa semelhança, né, bastante bem construída com as pessoas de carne e osso, vamos chamar assim, ela se enquadra nessa categoria da heroína problemática. E quanto à sua profundidade, nenhuma dúvida, ela é uma personagem que se chama, de novo tecnicamente, tá? De personagem redonda ou de personagem esférica, porque ela tem muitas facetas, né? Inclusive ela passa por elas
A gente vê uma Ana no início, né, e uma Ana no final, que até se conectam, mas no meio ela vai passando, né, por um processo aí de transformação, de transmutação, né, que revela essa sua multiplicidade de caracteres, né, no lugar de ser uma personagem, como a gente chama opostamente a essa, de personagem plana, né, ou de personagem estática. Beleza? Então, resumindo, temos um enredo de verossimilhança externa, uma narrativa conduzida por um narrador de terceira pessoa e onisciente, o tempo medido de maneira psicológica e não linear, tudo isso ambientado num espaço externo dotado de simbologias e protagonizada essa história por uma personagem problemática, heroína moderna problemática e com características redondas, como a gente chama, ou esféricas. Legal? Bom, feitos esses dois panoramas iniciais da Clarice e do conto, vamos começar a falar sobre o que se passa aí, né, ao longo da história. Então, vamos fazer o seguinte: normalmente, a divisão, por exemplo, de um poema se dá em estrofes, né? E nem sempre coincidem os conteúdos que vão se alternando pelas estrofes com a divisão rígida lá, né? Não é porque você termina uma estrofe que vai começar, sei lá, uma parte nova do poema. Normalmente na prosa acontece diferente. Normalmente na prosa, os parágrafos e quando há os capítulos, de fato vão mostrando, né, essa diferença lá de momentos da narrativa, né, do início, do desenvolvimento, do clímax. No caso desse texto é interessante porque a divisão em parágrafos não é suficiente para a gente achar essas barreiras, né? A gente está diante do que a gente poderia chamar de alguns núcleos semânticos, certo? E a gente começa lá com a introdução. E aí o que acontece logo no começo? A gente é levado aonde? A gente já começa ambientado no bonde, então a gente já é inserido no conto no dia a dia da Ana. Com essa apresentação brevíssima do bonde para situar a gente em um mundo externo, real, tactível, a gente passa direto para as reflexões psicológicas para a gente conhecer quem é a Ana. Então a gente começa a refletir sobre qual é o dia a dia dela, como é a família dela, como que é a relação dela com a rotina, que é uma rotina maçante, repetitiva, mas dentro da qual ela está confortável, aparentemente confortável. Então, Acostumada, pelo menos. acostumada, pelo menos. Então, é essa introdução mesmo, tanto do espaço. Olha, nós estamos em um bonde no Rio de Janeiro, na época, né, em um bonde contemporâneo, no dia de hoje. Pra gente, a gente sabe que é um bonde da época da Clarice. Sim. E, além disso, a gente conhece quem a gente vai acompanhar durante esse conto. O que é interessante é que você vai descobrir, provavelmente acho que no final, que ela não estava nesse bonde à toa, né? Ela tinha ido comprar lá os ovos para fazer o jantar, não é isso? E aí, aparentemente, isso seria alguma coisa banal, corriqueira, mas que acaba se transformando, né, em uma grande, vamos dizer assim, desculpa para a gente chegar lá à cabeça dela. E aí que é interessante, né? Logo nos primeiros parágrafos seguintes a esse do bonde, se fala lá sobre os filhos, sobre a vida dela. E aí, vou destacar aqui, ó, no terceiro parágrafo, tem uma frase muito interessante que diz: certa hora da tarde era mais perigosa. Qual era o perigo dessa hora da tarde? O perigo, você vai reparar, que é exatamente quando os filhos saem de casa, o marido já foi trabalhar e ela se encontra sozinha na casa dela. A casa dela não é tão reconfortante quanto parece quando ela não tem funções, quando ela não tem o que fazer para os outros. Porque a Ana, a gente aprende muito cedo, não vive uma vida para ela. Ela vive uma vida para os filhos, para o marido. Então, quando acabam esses afazeres, ela se vê em um momento intrinsecamente reflexivo. E a reflexão é muito perigosa para uma pessoa que nunca pensa em si mesma, que não tem espaço para pensar em si mesma. E é interessante porque é paradoxal, né? Você deveria pensar assim, pô, a dona de casa acabou, né, as tarefas do dia, é hora de relaxar, mas esse encontro dela, né, com ela mesma, esse encontro dela com as suas reflexões, para ela é uma coisa temerária, né? E aí a gente vai seguindo para conhecer, já nesses primeiros parágrafos, né, o que aconteceu com a vida dela. Ela diz aqui em um certo momento, né, que não é que tenha sido levada a ter essa vida, que ela até acabou chegando lá, mas se acostumou com ela, né? Um trechinho que diz assim:
Ana sempre tiver a necessidade de sentir a raiz firme das coisas, né? Uma maneira metafórica de dizer essa busca por estabilidade. E aí diz, por caminhos tortos, vier a cair num destino de mulher, né? Alguma coisa aí simbólica, agora metonímica, né? Para dizer, nesse espaço tradicionalmente atribuído, né? Infelizmente, né? Durante, sei lá, séculos, que é a mulher como a dona de casa ou a mãe. Só que diz, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. Ou seja, ela foi levada por caminhos tortos a essa condição, mas ela ficou, de novo, como você disse há pouco, né, pelo menos na aparência, confortável com isso. E aí a gente vai conhecendo mais até que a gente volta ao bonde. E aí, quando diz lá, né, o bonde vacilava nos trilhos, estava não sei o quê, aí ela, tem finalmente a visão que vai trazer o grande, vou falar aqui, outro idioma, turning point, muito bem, né, dessa narrativa, quando ela vê o cego, acontece o quê? O que acontece para ela chegar até o cego é uma quebra na narrativa, tanto espacial, do bonde realmente quebrar e ela se ver, né, largando os ovos no chão, quanto psicológica, da gente ter que refletir junto dela sobre essa rotina. Ela para, o bonde para repentinamente, os ovos que ela carregava caem da cesta, é até simbólico os ovos quebrarem, porque é como se também a fina casca que segura a rotina dela junta quebrasse ao Legal ponto isso. que ela encontra o cego, e aí esse é um ponto muito importante da interpretação desse texto. O que tem nessa visão que a incomoda tanto? Não tem, como na maioria das reflexões e interpretações sobre a Clarice, uma interpretação única ou um consenso. Vamos dar uns chutes aqui, né? Uns chutes possíveis é que, por exemplo, é um cego que masca chiclete. E o ato de mascar chiclete é muito um ato de relaxamento, de descontração. Então ela se encontra em uma rotina fixa, perigosa, tensa, frente a uma pessoa que seria considerada como com menos fortuna do que ela, menos uma vida mais difícil que a Pela dela, deficiência. pela deficiência, então uma pessoa merecedora, e aí aqui, mesmo nesse ponto de vista preconceituoso, merecedora de pena, mas que aparentemente tem uma vida mais relaxada que a dela. Vou até te interromper porque diz, ele mascava a goma na escuridão sem sofrimento, com os olhos abertos, né? E talvez vá ao encontro do que você está dizendo sobre ela ter essa visão de alguém que, a despeito, né? Embora esteja ali numa condição mais precária, está ali mascando seus chicletes, né? Exatamente. E quando ela tem essa visão, ela então é forçada a encarar a si mesma. Uhum. E tem também essa imagem de que muitas pessoas concluem de que o cego, alguém que tem um impedimento, uma deficiência na vida, seria o espelho da própria Ana, uma pessoa que não vê o impedimento que tem na própria vida, mas também seria o espelho do que ela almeja alcançar, que é um relaxamento. Você diz que ela tem uma certa inveja. Certa inveja, uma inveja até do carinho que ela começa a sentir por aquele cego, que vai ser mais explorado depois no Jardim Botânico. Então, esse próprio sentimento de inveja a assusta ela várias vezes quando está narrando, várias vezes quando esse narrador está descrevendo os pensamentos dela, fala sobre esse medo que toma conta dela por conta desses sentimentos que são ruins, que ela reconhece que são negativos, mas que ela não consegue se impedir de sentir. E agora, toda essa fachada que ela criou em volta de uma rotina com a qual ela está confortável, que era uma fachada, ela verdadeiramente não está, tanto que a hora perigosa chega todo dia, Sim. foi quebrada. Assim como os ovos por essa visão. Muito bem. E aí há algumas simbologias interessantes, né? A freada do bonde, como se ela tivesse agora sendo jogada, né, para frente, numa espécie de, sei lá, um precipício, né? Que ela acaba sendo arrastada, né? Para o qual acaba sendo arrastada. Você já mencionou a simbologia dos ovos, da casca fina, né? E aqui diz das gemas amarelas pingando entre os fios da rede, quer dizer, uma rede que a princípio geraria uma proteção, é incapaz de fazer isso quando o ovo está quebrado. E aí, de novo, tem, né, algo metafórico nisso. Talvez ela tivesse uma rede, né, que é essa vida lá organizada, ordenada, que nesse momento passa por uma ruptura e aí escorre pelos dedos, né, ela nem consegue mais. Bom, e aí
passando aí esse momento, que aliás tem um nome, né? Esse gatilho aí dado por um acontecimento aparentemente banal, se chama Uma epifania. uma epifania, né? Uma faísca, uma fagulha, uma centelha, uma luz inicial de alguma coisa, de fato, né? Traga lá a Ana, leva a Ana para esse lugar, né? Metafórico de novo, de reflexões. E até, entre aspas, na conclusão desse contato com o céu, o parágrafo diz: o que chamava de crise viera afinal. Como se até fosse alguma coisa esperada, né? E sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. E, de novo, uma reiteração de algo paradoxal, né? É como se... tem uma canção do Caetano que fala assim, da construção de uma dulcíssima prisão, né? Ela estava, talvez, numa prisão lá do seu mundo de afazeres domésticos, aparentemente, né, doce, mas que, na verdade, ao ser quebrado, né, por essa ruptura, por essa freada lá, né, e por essa visão do cego e tal, acaba, né, a levando para um momento de crise que talvez para ela tenha sido muito produtivo. E aí, ainda na sequência diz: um cego mascando chicles e chicletes, tá, gente? Mergulhar o mundo em escura sofreguidão. Em cada pessoa forte havia ausência de piedade pelo cego. E aí os sentimentos dela pelo cego de novo se misturam, né? Ela se considera alguém que de fato é diferente dos outros, porque se apiedou dele, mas até certo ponto, né, como o Zeric mencionou, talvez isso seja um sentimento também de inveja, né? A gente não mencionou ainda, mas a história da mastigação, que lembra o sorriso e parar de sorrir, né? Essa oscilação de humor aparente também conversa com ela, muito possivelmente, até que ela então percebeu, né? 2 parágrafos depois, a gente vai finalmente, depois eu vou contar aqui quantos, ó, tem lá, só desse momento do bonde, olha só que interessante, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quase 10 parágrafos dessas reflexões, até que ela chega ao famoso Jardim Botânico, né? Aliás, eu contei um pouco mais, acho que é isso, uns 8. Ela percebeu ali que não tinha ainda, né, não tinha mais, perdão, a chance de parar em casa, porque já tinha passado do ponto, por conta dessas perturbações, e chega ao Jardim Botânico, que significa muita coisa. Diz aí. O Jardim Botânico é esse espaço que é tanto externo quanto extremamente simbólico, porque é o encontro dela de novo com a natureza. E aí a natureza tanto física quanto humana. Ela tendo que refletir sobre a natureza de quem ela é, sobre a natureza da visão que ela teve do cego. Ela salta em um espaço que geralmente é de relaxamento, de férias, de passeio, e ela senta e se encontra afogada por essa natureza, porque onde as pessoas geralmente veem beleza, onde as pessoas fortes, assim como as pessoas que poderiam encarar o cego, geralmente não sentem nada e passam direto, ela começa a enxergar um inferno se formando, um mundo que está sempre se renovando. E aí essa natureza como lugar da podridão, como lugar da decomposição. Então, esse estado natural em que as coisas estão a todo momento se mudando, onde os barulhos dos animais. Vou até te interromper rapidinho. Tem uma frase no final de um dos parágrafos do Jardim Botânico, diz: fazia-se no jardim um trabalho secreto do qual ela começava a se aperceber, ou seja, que as coisas podem mudar, ela nunca tinha notado, né? Ou não tão frequentemente, perdão. Mas é exatamente isso, ela foca muito nos cheiros, nos sons violentos dos animais, exatamente para mostrar que o mundo não para. Ela, presa em uma rotina, achando que o mundo virava em volta da rotina que ela criou com a família dela, percebe que, na verdade, tudo está alheio a ela, alheio ao controle dela. E isso fica cada vez mais claro a partir das metáforas que ela constrói, dos paradoxos que ela constrói São dentro muitos. do jardim. Diz, a crueza do mundo era tranquila, né? Então uma coisa negativa que para ela talvez inspirasse naquele momento tranquilidade, né? Diz, as árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia, né? Uma estrutura aí de causa e efeito. Um parágrafo antes, como a repulsa que precedesse uma entrega, repulsa é um nojo, né? E uma entrega é isso, uma disposição, era fascinante. A mulher tinha nojo e era fascinante. E usa outras, né? A decomposição era profunda, perfumada. A náusea doce, a riqueza apodrecida, né? Tudo isso traz essa
vamos dizer assim, essa confirmação de um espaço que provoca nela essa história de encantamento, né, e de terror por conta dessas mudanças frequentes, né, dessas mudanças constantes, e como você disse, conectando aí ao início da sua fala sobre o Jardim Botânico, né, no lugar de uma contemplação passiva, ela agora está talvez interagindo um pouco com esse espaço e também passando por essas mudanças. Até que, de novo, mais pertinho aí dessa parte, desse núcleo, né? A gente lembra, começou no bonde, foi para a cabeça da Ana, teve a visão do cego, a epifania, aí chegamos ao Jardim Botânico. Fechando esse núcleo, diz, Ana mais adivinhava que sentiu seu cheiro adocicado. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. E aí, de novo, esse medo de um inferno, que, de novo, é metafórico, né? Se dá num ambiente que, teoricamente, deveria haver felicidade. E aí, Te interrompendo rapidamente, é uma imagem recorrente em Clarice. É importante apontar partes desse conto que aparece toda vez em Clarice. Esse inferno com E maiúsculo é uma reflexão. inferno próprio, O né? inferno próprio é uma reflexão que diversas personagens dela têm quando são atacadas pela epifania, que também é algo recorrente nos contos dela. Muito bem. E aí diz, era fascinante e ela sentia nojo. Esse E poderia talvez ser trocado por um mais ou um porém, né? Numa determinada leitura. Isso aqui é interessante, né? A gente tem uma ambiguidade interessante. Porque quando você diz era fascinante e ela sentia nojo, numa frase fora de contexto, nenhuma dúvida de que esse E, fala um pouquinho de matéria, né? É adversativo. Ela sentia nojo e ser fascinante se opõe a princípio, né? Era fascinante mais, porém, contudo, todavia, entretanto, ela sentia nojo. Mas talvez na cabeça dela essas duas coisas de fato possam ser adicionadas. Quem sabe sai daí uma questão, né? Ou dessa simples troca, pelo mais, pelo porém, ou até a exploração dessa ambiguidade, porque talvez seja aditiva mesmo essa ideia, né? Talvez para ela fascínio e nojo, né, estejam acompanhados, que é o que, de novo, né, ela vê lá as flores, os frutos, mas vê os insetos também, né? Então a natureza também tem esse impulso, talvez, para alguma coisa que ao mesmo tempo gosta de bicho, não. Eu gosto de bicho. De inseto não gosto, não. Inseto eu só gosto de joaninha. Joaninha não é inseto, porque inseto tem que ser meio nojento. Joaninha é inseto? Tem 6 pernas, é inseto. Ah, então muito bem. Bom, e aí, finalmente, a gente chega ao último, né, núcleo, que é o retorno para casa, certo? Ou o penúltimo, né? Porque tem lá um twist final, não é assim? Mas ela volta para casa e, na casa, ela reencontra, não é assim, o seu dia a dia aos poucos. Primeiro, ela está muito assoberbada, né? Tanto tem aí aquele episódio com o filho, né? Conta aí o que acontece com o filho, coitado. Ela chega e o filho a recebe rapidamente, porque ela, obviamente, passou muito mais tempo fora de casa do que de costume. Então o filho se assusta com essa quebra de rotina e ela o abraça muito fortemente, né? Com essa tentativa de retomar alguma parte dela que ela perdeu. Tão forte que ela machuca o filho. O filho pergunta se ela tá bem, mas pede para ser solto por conta desse aperto muito forte. Ela fala para ele uma frase assustadora de né, ter medo do dia a dia, do que está acontecendo, e essa própria parte Ela diz, não deixe mamãe te esquecer. é assustador mostrar fragilidade para o filho, principalmente nesse momento aí que a gente está falando de 1950, que a mulher tem essa figura de uma mãe estável, uma mãe que não é abalada, muito menos a rotina. Então, o filho se assusta, se afasta logo em seguida, fala tipo, que bom que você tá bom, vem, mãe, vem. É o pior olhar né, ela já recebeu, porque é isso, né? O garoto ficou assustado. E se afasta e ela vai então tentar retomar esses afazeres na cozinha. Um pouquinho antes só desse retorno, tem essa reflexão sobre o que aconteceu nesse dia, né? Diz, deixou-se cair numa cadeira com os dedos ainda presos na rede, que é a mesma rede lá do início, né? Dos ovos que ela não conseguiu trazer. Diga que tinha vergonha, tá lá, não havia como fugir. Os dias que ela forjara, quer dizer, que ela tinha construído os dias da sua rotina, né, de antes do episódio lá do céu, haviam se rompido na crosta. É uma metáfora, né, numa casca. E a água escapava. Estava diante da ostra, né, que está ali aberta, e não havia como não olhá-la. E já que não era mais piedade, não era só piedade. Seu coração se enchera com a pior vontade de viver.
né, que é de novo paradoxal. E aí ela vai falar, de novo, fazer um apanhado aí das coisas, né, que ela viu ao longo do dia, o cego, o jardim botânico. Aí nesse parágrafo no meio diz: com horror descobria que pertencia à parte forte do mundo. Ela nesse momento ficou, né, pelo segundo narrador, com uma certa soberba, talvez, né, por ter sentido pena do cego, mas logo no final do parágrafo diz: mas era uma piedade de leão. O que é uma piedade de leão? É, só quanto à parte forte, é exatamente o contrário, uma antítese com esse momento anterior em que ela falou pessoas fortes ignorariam. Aham. Ela percebe que não, na verdade, a piedade é a força, a conexão com o mundo é a força, mas essa conexão é de leão porque ela se enxerga nesse ponto de não é tanto uma piedade por bondade, não é tanto uma compaixão, uma empatia Sim. verdadeira. É uma compreensão do estado do cego a partir exatamente desse olhar predatório, e aí tá a figura do leão, da vontade de ter o que ele tem, da inveja, de realmente capturar aquele relaxamento pro dia a dia dela. E o próprio narrador sugere que a Ana tem consciência desse problema, né, em relação a essa forma de amar, porque diz: humilhada, sabia que o cego preferia o amor mais pobre, quer dizer, o amor mais básico. Né? Aliás, vamos aproveitar e brincar rapidamente, antes de a gente falar do final do conto, ainda tem mais, tá, gente, que a gente ainda vai tratar das questões de linguagem, mas sobre o tema, sobre o título, perdão, o amor. Né? O amor tem muitas explicações possíveis, né, para ser aí a palavra escolhida para o título. Sugere algumas aí. Acredito muito que seja pelo incômodo que o amor verdadeiro traz. Esse amor pela vida, pela mudança, pelo diferente, pelo que é mutável, sendo que ela se confortou em uma vida que é imutável. Então, perceber que o amor à vida, o amor por viver, é doloroso e é algo que o narrador traz diversas vezes, é exatamente algo que poderia, inspirar o conto. Alguma outra sugestão? Tem, bom, o amor pela vida confortável que ela tinha, né? O amor pela família, mas acho que, né, não sei se a gente pode dizer que é um consenso, mas acredito que essa noção do amor pelo lado, não é problemático, né, mas talvez um amor que, como ela mesma disse, é mais rico do que esse amor pobre. O amor pobre é o amor mais simples, mas eu te amo, eu amo Zelic, né? Muito bem. Você me ama também? Eu te amo. Não falou, né? Mas esse amor é um amor fácil, né? É o amor esperado, é da família, né? O do carinho. O amor, esse que deveria ser mais pobre. O amor mais rico, esse mais elaborado, possivelmente é, né, uma das explicações para isso. O amor que machuca, né? É o amor que dói. Até converso um pouco com essa história da piedade de Leão. Né? Numa resenha que a gente estava lendo, até um estudioso, né, alguém que está fazendo essa análise, diz, né, entregar-se à existência em toda a sua dimensão é um ato de coragem e quase que de desvario, de loucura. Né? E aí essa forte emoção porque ela sente, esse amor deixa de ser essa coisa básica, superficial, para ser, né, esse amor mais profundo. Só que vai acabar, né? Ela passa por todas essas reflexões até que é chamada de volta ao dia a dia. Aí está na hora de fazer o jantar, não é assim? E aí tem lá o jantar, não é assim? Estão lá no nono andar, ainda no calor, né, do dia e coisa e tal. E aí, para quase terminar o conto, depois, quando todos foram embora, as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava pela janela. É isso, de novo voltou a sua, né, a sua crueza ali. A cidade estava adormecida e quente. E ela se questiona: o que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Ou seja, essa experiência, né, pela qual ela passou tão intensa, cabe nessa rotina do dia a dia? Né? Até diz: quantos anos levaria até envelhecer de novo, como se isso a tivesse remoçado, né, rejuvenescido? Qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças, né? E esse pisão, naturalmente, a gente espera, pelo menos, metafórico. Né? E aí vem essa imagem final: o cego pendia entre os frutos do jardim botânico. Tem a fusão, né, da imagem do cego do ponto com o jardim botânico, porque ele também representa talvez essa mutação. Só que tem o estouro do fogão. E aí o estouro do fogão, tal como a freada do bonde, né, é um sinal, sei lá, sonoro de quebra da rotina. Né? É,
E aí é interessante, ela tinha a rotina dela normal, aí teve o primeiro rompimento, a primeira ruptura, né, que foi todo esse processo aí de reflexão do cego do Jardim Botânico, voltou para casa, tem um estouro, e aí com o estouro talvez ela se lembre, "Ih, eu tenho que cuidar da minha casa, né? E aí como é que termina? E aí o marido chega para ajudar, tem um momento mais de diálogo que não aparece anteriormente no conto, e ela então se recolhe para dormir e tem esse momento quase de apatia em frente ao espelho, em que ela é forçada a olhar para ela. E aí vê como que espelha o momento do bonde. Tem a quebra e ela é forçada a olhar para o cego que a faz ficar mais introspectiva, olhar para dentro de si. Tem esse segundo estouro e ela, de novo, é forçada a olhar para si mesma quando está se preparando para dormir. Só que dessa vez ela está olhando para uma mulher completamente nova, uma mulher que ela talvez não reconheça. Até com um momento aqui falando que ela usa um gesto que não é dela. É, cadê? Não sei. Aqui, num gesto que não era seu, Num mas que ge- pareceu natural, segurou a mão da mulher, né? É o gesto do marido. Sim. Então, tem essa reconexão com a casa em que ela não mais reconhece quem ela é, quem é o marido, qual é essa relação entre eles, mas que ela aos poucos se afasta daquele cenário. É interessante, só pegando o gancho do que você falou sobre o diálogo, que é a primeira vez que tem, a gente enxerga esse discurso direto com mais de duas, três linhas, né? Então tem lá, o que foi? Ela pergunta e tal, a Maria, não foi nada, não sei o quê, ele que fez alguma bagunça lá no fogão, e aí ela, talvez nisso, pense, "Ih, eu tenho que cuidar desse pessoal aqui, né? Não quero que lhe aconteça nada nunca. Mas já está modificada. E diz: ela continua sem força nos seus braços. Hoje de tarde, alguma coisa tranquila se rebentara, quer dizer, se arrebentou. E na casa toda havia um tom humorístico, triste. Né? A gente não se confundem sentimentos. E aí, esse gesto do marido, que não era seu, né, mas que pareceu naquele momento natural, diz essa frase é muito interessante, né? Levando a consigo sem olhar para trás. E esse para trás significa não só a vida toda, mas aquele dia afastando-a do perigo de viver. E aí conecta com a hora perigosa, né, da tarde. Então, o perigo da autodescoberta, o perigo da vida retoma. E acabara-se a vertigem é, né, o desmaio lá que leva a uma queda de bondade. E aí é isso, atravessar o amor e o seu inferno, o que justifica, né, a interpretação que você trouxe do amor problemático. Ela passou por esse amor e passou pelo inferno desse amor, penteava-se agora diante do espelho, por um instante, sem nenhum mundo no coração. Né? Talvez, como você disse, com aquela opacidade, agora não enxergo mais. E aí vem a frase final: antes de se deitar, como se apagasse uma vela, tem uma comparação aí, figurativa, soprou a pequena flama, a chama, né, daquele dia. E aí, quando a gente estava batendo um papo sobre, né, como a gente iria conversar, você trouxe uma observação interessante, né, sobre esse apagar, que talvez não fosse a primeira vez. Ela, nesse final, tá extremamente apática, o coração completamente vazio, sendo que antes ela estava falando exatamente sobre o se sentir cheio. Esse narrador traz essa dor, esse amor, essa mudança repentina que a preenche por completo. Então, quando ela é afastada do perigo de viver pelo marido, é muito possível que não que a gente interprete como não sendo a primeira vez que ela precisa ser puxada de volta para a rotina. Então, quando ela apaga a vela, ela está apagando também a memória dessa epifania. Exatamente entendendo que a epifania é uma faísca que começa um incêndio infernal na vida dela. Apagando esse incêndio. Essa frase ficou boa, hein? Gostou, gostou? Adorei. Apagando esse incêndio, ela pode recomeçar o próximo dia como se essa epifania nunca tivesse acontecido. E ainda assim pode vir a acontecer outras vezes, né? Muito bom. Bom, muito obrigado aí por esse, né, caminho, esse trajeto, né? A gente espera que tenha ajudado. E aí vamos só destacar alguns pontos antes de a gente partir para as considerações finais.
Muito comumente, a UERJ, né, vai cobrar questões, é possível, sobre figuras de linguagem. Existem inúmeras, a gente mencionou algumas aqui, vou destacar uma, está ali. Logo um vento mais úmido soprava anunciando, mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Esse vento mais úmido soprava anunciando, está aí personificado, é uma prosopopeia. Existem inúmeras, né, outras recorrências de metáforas, metonímias, comparações, né, até uma sugestão de você ir marcando aí aquilo que você perceber que não está no seu sentido literal e tentar descobrir ou perguntar para a gente, né, qual é a figura que está em cada trecho. Outra aposta, essa também é fácil, é que vai haver alguma questão sobre conjunções. A gente já deu aquela palhinha sobre aquele e, que pode ser adversativo ou talvez mesmo literalmente aditivo para mostrar a confusão. Existem inúmeros, eu destaquei aqui um que é concessivo, né? Apesar de ter usado poucos ovos, o jantar estava bom. Esse apesar de, né? Essa estrutura concessiva. Existem algumas também consecutivas, uma estrutura que a UERJ até já cobrou muitas vezes. Eu mencionei aqui. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Esse ser tão bonito é a causa, esse que introduz a consequência, né? É uma possibilidade também. Os sinais de pontuação e suas simbologias, né? Peguei um trechinho aqui com um travessão. Ela amava o mundo, amava o que fora criado, aí tem um travessão. Amava com nojo. E aí, de novo, né, pode ser um mais, um porém, né, no lugar desse travessão, amava o que for, ou um e, de novo, se a gente pensar nessa mesma lógica, né, de eu não tô dando as duas opções porque eu não sei não, tá? É porque às vezes eu não sei mesmo, mas não em relação à questão, porque há essa riqueza de interpretações, ou seja, ela pode amar o que foi criado e ainda assim amar com nojo, ou por outro lado amar com nojo, né? Porque é um texto intrinsecamente paradoxal, que é essa voz poética da Clarice na prosa. Ela constrói descrições impossíveis de propósito. É interessante porque o paradoxo pode começar até no próprio título, né? Que é um amor que não é tão amável assim. E aí, só para a gente pincelar, a gente selecionou aqui 4 tópicos, né? Já falamos de 3: as figuras de linguagem, as conjunções, significados de sinais de pontuação, também o sentido dos tempos verbais. Então, peguei um trechinho lá. Humilhada, sabia que o cego preferiria um amor mais pobre. Esse preferiria, futuro do pretérito, indica uma espécie de certeza condicionada a uma hipótese, só que a hipótese está subentendida, né? Sabia que o cego, se soubesse que era amado dessa maneira, preferiria, ou seja, talvez preferisse, né? Por isso que a gente chama futuro do pretérito, a certeza condicionada a algo que já tivesse acontecido. Então, se ele soubesse que o amor da Ana por ele é tão confuso, ele preferiria, né? Então, esse futuro do pretérito está aí trazendo uma hipótese ou uma certeza condicionada, né? Por esse amor mais pobre, certo? Bom, agora sim, para a gente encaminhar ao final, a gente selecionou aqui alguns aspectos que merecem alguma atenção. Primeiro, o nome, né? O nome da personagem. O que você diria aí sobre esse nome escolhido de Ana? Nem nada contra as pessoas chamadas Ana, mas o ponto é que é um nome extremamente simples, até mais porque a Clarice não oferece nenhum sobrenome, não oferece nenhum complemento, não aponta que é um nome composto, Ana alguma coisa, então fica esse nome extremamente cru, até porque várias vezes ela retoma essa crueza da alma dela frente a essa epifania, bem no final, que era uma mulher bruta encarando a janela bruta nesse sentido também de ter sido arranhada, erodida pelo dia. Então, tudo isso aponta para o nome ser essa simbologia exatamente da simplicidade da rotina dela Há 3 letras, 2 iguais, né? A primeira vogal. anterior a esse momento, tanto quanto o fato dela ser muito simples antes dessa epifania. Muito bem. A gente já mencionou aqui, mas acho que é bom reiterar a quantidade de paradoxos que há no texto, né? Acho que não há muita dificuldade de vocabulário, talvez, sei lá, uma outra palavra, o sumarenta lá dos filhos cheios de sumo, né? Um pouco pegajosos, talvez, né? Mas eles eram bons, eles eram verdadeiros. Acho que de palavra mais difícil, assim, a gente passou por algumas na explicação, acho que não tem muita, ou seja, esse não é um entrave, né, da leitura, a gente disse isso no início. O bonde, né, a gente também mencionou como símbolo não só do que vai ser interrompido, mas também você mencionou algo interessante, né, da passividade com que ela é guiada por ele, certo? Sim, ela
entra em vez de andar, em vez da gente vê-la guiando os próprios passos, ela entra em um transporte que a leva para a rotina dela. Tanto que o próprio transporte que obriga a Ana a encarar o cego, essa parada repentina, é uma epifania que não vem dela, é uma força externa que age sobre ela. E no Jardim Botânico é o único momento em que ela realmente se guia. Mas é até mencionado na narrativa que ela tá perdida e quando ela vê, ela tá de frente para os portões. Então até quando ela anda, ela não enxerga para onde ela tá indo, até aí propositalmente a imagem com o cego e acaba se encontrando no Jardim Botânico onde ela senta. Então, em pouquíssimos momentos, a Ana decide ir a algum lugar. Ela é sempre levada. No final, a gente acabou de mencionar isso, o marido a leva, né? Diz lá, levando eu consigo se olhar para trás. E a casa é esse espaço aí marcado da estabilidade, né? Aí lá as coisas são, né, como sempre foram, são estáticas. Ainda que o Jardim Botânico apareça na casa também, né? Sim, ela começa a perceber os insetos na casa, É. a natureza exatamente da qual ela está sentindo medo dentro da cozinha. É isso aí. Bom, por fim, a gente, de novo, né, agradece bastante aí a audiência de vocês. A gente espera que tenha sido útil, que vocês releiam o texto agora, né, depois dessas observações, não só conectando as coisas que a gente comentou aqui com a leitura, mas também achando esses trechos, né, que a gente mencionou, identificando figuras de linguagem, significados de tempos verbais, conjunções, que pode ser muito útil. Certo? Você gostou? Eu adorei, achei divertidíssimo. Tomara que vocês tenham gostado também. Tá bom? Até uma próxima. Boas provas. Um beijo.